Boa tarde. Confira agora o que você verá no programa Saber Viver na Terceira Idade. O Dia das Mães sob o ponto de vista das avós, as mães de açúcar. Acompanhamos em Novo Hamburgo o ato que marcou os 67 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Conheça onde ir e o que levar para assegurar os benefícios do passe livre no transporte municipal, intermunicipal e estadual. O Dr. Leandro Minoso traz dicas de leitura para o nosso bem-estar. E ainda, a agenda da semana, a nova diretoria do Conselho do Idoso e a importância da manutenção do vínculo com a língua alemã na terceira idade. Estas atrações após o intervalo. Já voltamos. Agora em Novo Hamburgo você encontra uma loja exclusiva de trajes masculinos. Lords, aluguel de trajes, oferece trajes para noivos, pajens, padrinhos e festas. Venha nos conhecer. Rua José do Patrocínio, 653. Contato pelo telefone 3581-5455. Aberto 7 dias por semana, ao meio-dia e à noite, o Zimmer Restaurante e Pizzaria, hoje com 20 anos de tradição, é e sempre foi sinônimo de inovação na gastronomia do Vale dos Sinos com seu farto cardápio. À noite, os clientes de toda a região têm o privilégio de saborear um delicioso rodízio de pizzas, bifes, lasanhas e massas, acompanhado de saladas, comida caseira em fogão a lenha, mesa colonial e sobremesas. Tudo isso num só lugar. O endereço é Rua 7 de Setembro, 1054, bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. Informações e reservas pelo fone 51-3582-7707. O Senac realizou em Novo Hamburgo, na semana passada, a 7ª edição da Feira de Oportunidades. Uma extensa programação de atividades e oficinas movimentou o público. O programa Saber Viver na Terceira Idade esteve lá conferindo uma atividade muito especial. A 7ª Feira de Oportunidades do Senac contou com uma oficina de alemão em sua programação. Ministrada por Lisanea Weber Machado, a aula reforçou a importância da manutenção do vínculo com o idioma. Segundo Lisanea, muitos idosos acabam perdendo o contato com o idioma e têm na oficina uma oportunidade de compartilhar a língua, as experiências e a cultura. É muito importante a continuação do vínculo com essa língua, né? Para passar também para as outras gerações, para que isso não se perca, para que isso não fique esquecido, né? Então, as aulas de alemão, a gente ri, a gente se diverte, né? A gente volta a falar o idioma que a gente falava lá com a vovó, com a mamãe, né? Então isso tudo é muito rico, né? Para a nossa cultura germânica. O Conselho Municipal dos Direitos e Cidadania dos Idosos impulsou recentemente sua nova diretoria. Ao todo, são 12 integrantes, 6 deles indicados pelo prefeito. Os 6 representantes da sociedade civil foram eleitos em assembleia. Tomaram posse como membros titulares pelo governo Janira da Silva, Rita de Cássia Lindner-Keffer, Célia Mantese de Carvalho, Marilza Bittencourt, Romy Margot Regert e Eliane Maria Borges. Já pela sociedade civil, foram empossados Sônia Maria Brock, Magali Monteiro da Silva, Orlandina de Oliveira, José Godoy da Silveira, Maria Auxiliadora dos Santos Silva e Terezinha Delfim Lopes. Telmo José da Silva, da Fevale, foi eleito pelos novos membros como presidente do Conselho. Na oportunidade, foram instituídas 2 comissões de fiscalização e de legislação e projetos. Segundo Telmo, a gestão buscará fazer com que o idoso, cada vez mais, se conscientize do seu valor e do seu papel na sociedade. O número de idosos, principalmente no nosso município, é muito grande e nós precisamos realmente, né, ir ao encontro das necessidades deles. Essa seria a nossa proposta básica nesse momento. Então, dentro dessa proposta de diretrizes, uma delas é nós visitarmos sistematicamente todos os lares para observar, não para ficarmos
fiscalizando, mas para ver se realmente o serviço, a prestação de serviço que está sendo oferecida corresponde às necessidades dos nossos idosos, né? E que haja realmente uma responsabilidade, tanto da parte governamental quanto da parte da sociedade civil, da qual eu faço parte, de que se realmente os direitos dos idosos estão sendo respeitados. Na semana passada, o programa Saber Viver na Terceira Idade trouxe os avanços do Estatuto do Idoso no tema transportes. Hoje vamos conhecer como você pode usufruir destes benefícios. O passe livre para ônibus municipais para idosos de 60 a 65 anos pode ser feito junto ao terminal urbano. Leve RG, CPF e um comprovante de endereço. Para idosos acima de 65 anos, o passe livre deve ser solicitado na CEVAP, a Central de Vendas de Vale Transporte. Também leve RG, CPF e um comprovante de endereço. No caso de passagens intermunicipais, maiores de 65 anos devem comparecer na Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas, a ATAP. Além dos documentos tradicionais, tenha em mãos o número do seu benefício da Previdência Social. O passe é concedido mediante o pagamento de uma taxa de R$10 a cada 2 anos. Associados já têm esse direito garantido. Já para passagens interestaduais, o idoso deve fazer o cadúnico. Para tanto, deve apresentar RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, comprovante de renda e de residência, além de informar a composição familiar. O benefício deve ser solicitado na Casa da Cidadania, no centro de Novo Hamburgo. Veja depois do intervalo a nossa homenagem pelo Dia das Mães ocorrido ontem. Já voltamos. Agora em Novo Hamburgo você encontra uma loja exclusiva de trajes masculinos. Lords, aluguel de trajes, oferece trajes para noivos, pajens, padrinhos e festas. Venha nos conhecer. Rua José do Patrocínio, 653. Contato pelo telefone 3581-5455. Aberto 7 dias por semana, ao meio-dia e à noite, o Zimmer Restaurante e Pizzaria, hoje com 20 anos de tradição, é e sempre foi sinônimo de inovação na gastronomia do Vale dos Sinos com seu farto cardápio. À noite, os clientes de toda a região têm o privilégio de saborear um delicioso rodízio de pizzas, bifes, lasanhas e massas, acompanhado de saladas, comida caseira em fogão a lenha, mesa colonial e sobremesas. Tudo isso num só lugar. O endereço é Rua 7 de Setembro, 1054, bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. Informações e reservas pelo fone 51-3582-7707. Ontem foi o Dia das Mães. Lembrando da minha, eu gostaria de homenagear cada uma de vocês. Porque mãe nem sempre é uma só. Ao longo da nossa vida, temos muitas mães. Uma vizinha, uma professora, uma tia. Tem pai que é mãe. Tem irmão mais velho que é mãe. Tem mãe de cachorro. Também é uma mãe. E tem a mãe de açúcar, que é a avó. E é dela que vamos falar agora. E para todas estas, o nosso abraço carinhoso e o nosso reconhecimento. Fomos conversar com Selma Netz para saber dela como é ser mãe 2 vezes. É muito gratificante, né? Uma coisa, sei lá, a gente ser mãe, assim, é maravilhoso, né? E ser vó, duplica isso, sabe? Mas tudo, sei lá, é muito gratificante isso aí. E cada vez a gente aprende mais, aprende com ela, eu ensino ela o que a gente sabe, é muito bom. E para sua filha Joelma, os cuidados de Dona Selma representam uma tranquilidade em sua vida. Eu sei que ela tá bem cuidada, por isso que eu vou tranquila, né? Que nem eu fiquei com a Nicole até os 6 anos, né? E agora eu comecei a trabalhar faz 2 anos, vai fazer. Mas assim, eu fui tranquila porque ela fica com a minha mãe, eu sei que tá em boas mãos. E a responsabilidade continua assim, a mesma. Eu digo, a minha mãe toma conta dela como se fosse eu, então não me preocupo mesmo. Mesmo ficando a maior parte do tempo com a avó, Nicole garante.
Quem é mais dura é a mãe. Tá louco, né? No primeiro dia eu me senti meio triste, porque eu não ia ficar com a minha mãe. E daí depois eu comecei a gostar. Porque aí que daí a avó, às vezes a mãe não tinha tempo, mas a avó às vezes tem, daí de jogar jogo. A gente também, às vezes a gente olha a TV, às vezes ela dorme, eu tô pintando. E é assim que é quase meu dia a dia. O comportamento carinhoso das mães com açúcar, no entanto, devem estar cercados de alguns cuidados, como adverte a psicóloga Cynthia Olsen. Com então esse novo paradigma das famílias, né, aonde tanto os avós estão mais ativos, podendo participar da vida dos netos de um modo mais participativo, temos então em contraponto os pais que sempre estão no ritmo da nossa vida, que anda corrido, que anda atribulado, e a gente precisa perceber com precaução e com cautela o quanto isso faz bem ou não é bacana para ambas as partes, né? De um lado, a gente tem os pais e as mães podendo contar com esse avô que vai levar para uma escola, que vai buscar de uma natação, que vai ser participativo, podendo dividir experiências e coisas bacanas de vida, né? A gente tem esse avô e essa avó que vai poder ocupar o seu tempo, que vai poder se reconhecer e relembrar coisas da sua infância, que vai se sentir útil, né? O que vai ser super importante tanto para a criança quanto então para esse avô e essa avó, né? O que a gente tem que ter um pouquinho talvez de cuidado, e nesse sentido às vezes a gente orienta bastante as famílias, é que esse avô e essa avó não deixem de ter o seu tempo, né? Que é o seu tempo para poder cuidar de si, cuidar do seu parceiro, né? Ter o seu tempo para poder passear, para ter lazer e também para poder ser realmente avô e avó, né? Que é aquele contexto do açúcar, né? Do cuidado a mais, do zelo a mais, que é importante também, né? Para os avós. Em contrapondo, a gente tem os pais que, às vezes, por a vida corrida e atribulada, acabam delegando para os avós papéis que, na verdade, são seus enquanto pais. Então, o avô e a avó ficam muito mais como pais dos netos do que efetivamente como avós, né? O que pode sobrecarregar esses avós, dificultando o tempo para si, dificultando o tempo para os seus cuidados, né? E o que também faz com que toda a relação familiar fique bastante tumultuada, porque os papéis começam a se misturar, né? Até onde eu sou avó, até onde eu sou pai, até onde eu sou mãe, quem verdadeiramente é meu avô, minha avó, minha mãe, isso confunde todos, inclusive a criança, né? Então isso é algo que a gente tem que ter bastante cautela, e a gente sempre fala de poder buscar equilíbrio, né? Equilíbrio para todas as partes da família. Agora vamos falar de saúde e bem-estar. O Dr. Leandro Minoso nos trouxe dicas literárias muito interessantes. Confira as obras e as utilize para enfrentar as dificuldades impostas pelo nosso dia a dia. O número de leitores no nosso país cresce cada vez mais. E os idosos são grandes leitores, são leitores assíduos. Os livros espíritas, os livros de autoajuda, os livros escritos por padres ou livros de outras religiões são os preferidos pelos idosos. Alguns médicos aventuraram-se como escritores e tornaram-se best-sellers. Um exemplo, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul o Dr. Fernando Luquezzi, de Porto Alegre, que é cardiologista. Durante anos, ele vem sendo sempre o autor mais vendido na Feira do Livro de Porto Alegre. Outro exemplo é o Dr. Roberto Chiniachik, psiquiatra. Também tem o Dr. Augusto Cury. São diversos os médicos se aventurando nesse campo da escrita. O programa de hoje, eu trago 2 grandes escritores que falam sobre saúde. O preparador físico Nuno Cobra ficou mundialmente conhecido por ser o personal trainer e o guru do nosso grande campeão Ayrton Senna. O autor, ao longo de seus 40 anos de profissão, elaborou um método que leva o seu nome. Escreveu, ao longo de 8 anos, o livro A Semente da Vitória, que é um best-seller
que já vendeu mais de 500 mil cópias no nosso país e está na sua 103ª edição. É um livro de leitura fácil, tranquila, a linguagem é bem direta, ele traz exemplos cotidianos bem práticos de como começar a ter um sono adequado, como cuidar melhor na alimentação, o que fazer e como começar a atividade física. Ele dá destaque que tem que ser uma atividade bem gradual e de a longo prazo, e também trabalha questões de saúde mental. Então, para quem quer começar a entrar nos eixos, começar a ter uma vida saudável, tente começar lendo o livro A Semente da Vitória, de Nuno Cobra. A outra dica do programa de hoje é o neuropsiquiatra francês David Servan-Schreiber, que infelizmente nos deixou no último mês de julho. David foi um vitorioso. Ao longo de 19 anos, ele conviveu combatendo o câncer de cérebro. Quando tinha 31 anos, no auge da sua carreira médica nos Estados Unidos, foi diagnosticado com um tumor no cérebro. David procurou os melhores oncologistas dos Estados Unidos, fez o tratamento, fez a cirurgia, fez a quimioterapia e seguiu sua vida adiante. Alguns anos passaram e a doença voltou. Cientista, curioso e pesquisador que era, David foi atrás de descobrir métodos que prolongassem a sua vida, que ajudassem o seu corpo a combater o câncer, a prevenir o câncer. E ele nos deixou essa obra-prima da medicina, que é o livro Anticâncer, sucesso no mundo todo. Esse livro deve ser o 10º ou 15º livro que eu compro, que eu acabo dando para as pessoas, ou emprestando e somem. Geralmente, quando eu falo para a pessoa assim, olha, para o paciente, compra esse livro, se tu não gostar, tu vem aqui que eu te compro de volta. Até hoje ninguém veio me cobrar o dinheiro, porque a leitura dele é muito agradável. Ele consegue ser extremamente científico e ser simples e direto. Ele navega pelas questões de alimentação, de atividade física, de saúde mental, o que favorece a gente a ter câncer, o que nos fortalece nosso sistema imunológico. É uma leitura que vale a pena para aquelas pessoas que querem se sentir saudável e principalmente para aquelas que têm medo de desenvolver câncer ou que tiveram caso da doença. Vale muito a pena a leitura do livro Anticâncer. Tá? É um livro bastante simples, bem ilustrado, tá? E é sucesso no mundo todo. E por que eu digo que o David foi um grande vencedor? Porque as pessoas com tumor de cérebro que ele tinha costumavam viver, em média, 1 ano. Elas tinham 1 ano de sobrevida. E o David conseguiu viver 19 anos. E conseguiu espalhar para o mundo todo a sua mensagem de prevenção, de fortalecimento do corpo das pessoas contra o câncer. Ele, em nenhum momento, fala que a pessoa deve abandonar os métodos convencionais. Ele traz informações extras que ajudam os métodos de combate ao câncer para as pessoas que têm a doença e traz muitas coisas preventivas. Vale muito a pena a leitura do Anticâncer. O ano passado, quando foi acometido pela 3ª vez com câncer no cérebro e sabendo que dessa vez seria o seu fim, David começou a escrever um livro contando sobre os seus últimos momentos e a mensagem que ele queria deixar para os outros e para o mundo. O livro se chama Podemos Dizer Adeus Mais de Uma Vez. É uma leitura que eu também recomendo. Fica essas 2 dicas, elas estão disponíveis no site do nosso programa. Uma boa semana, até a próxima segunda-feira. Veja, após o intervalo, um ato homenageando um nobre combatente da Segunda Guerra Mundial. Já voltamos. Agora em Novo Hamburgo você encontra uma loja exclusiva de trajes masculinos. Lords, aluguel de trajes, oferece trajes para noivos, pajens, padrinhos e festas. Venha nos conhecer. Rua José do Patrocínio, 653. Contato pelo telefone 3581-5455. Aberto 7 dias por semana, ao meio-dia e à noite, o Zimmer Restaurante e Pizzaria, hoje com 20 anos de tradição, é e sempre foi sinônimo de inovação na gastronomia do Vale dos Sinos com seu farto cardápio.
À noite, os clientes de toda a região têm o privilégio de saborear um delicioso rodízio de pizzas, bifes, lasanhas e massas, acompanhado de saladas, comida caseira em fogão a lenha, mesa colonial e sobremesas. Tudo isso num só lugar. O endereço é Rua 7 de Setembro, 1054, bairro Liberdade, em Novo Hamburgo. Informações e reservas pelo fone 51-3582-7707. De volta com o programa Saber Viver na Terceira Idade, vamos conferir agora as dicas da semana. De 15 a 20 de maio, o Museu Histórico Municipal de Dois Irmãos promove a 10ª Semana Nacional de Museus. Entre as atividades, apresentação de coral, exibição de documentários, visitas guiadas e outras apresentações culturais. Mais informações pelo fone 3564-1277. A Curtuarte apresenta a peça Grávidas e Maravilhosas no dia 17 de maio, a partir das 8 da noite, na Sociedade 10 de Novembro, em Igrejinha. Ivoti organiza a 6ª edição da Feira do Mel da Rosca e Nata, de 18 a 20 e de 25 a 27 de maio. Mais uma vez, o evento será realizado no Buraco do Diabo. Nos dias 19 e 20 de maio, acontece mais uma exposição internacional de gatos de raça no ginásio da Catedral São Luís, em Novo Hamburgo, das 10 da manhã às 6 da tarde. No dia 24 de maio, às 8 da noite, é dia de apimentar a causa da onda no Olé Armazém Mexicano, que fica na rua Gomes Portinho, 448. 50% do valor consumido reverterá à Onda, que é uma ONG de ajuda a animais abandonados de Novo Hamburgo. Até 10 de junho, em Nova Petrópolis, ocorre a 23ª edição da Festimalha, no Centro de Eventos. Em 8 de maio de 1945, o Brasil comemorava o fim da Segunda Guerra Mundial. Para relembrar este momento histórico, um ato especial foi realizado em Novo Hamburgo. O aniversário de 67 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, lembrado em 8 de maio, foi comemorado com uma solenidade em Hamburgo Velho. Na oportunidade foram homenageados os pracinhas que fizeram parte da Força Expedicionária Brasileira. O ato foi realizado na residência do Major Benormindo Schirmer, no bairro Hamburgo Velho. Hoje, com 89 anos, ele é um dos 5 remanescentes entre os 44 soldados convocados no Vale dos Sinos para o confronto. Eu fico muito triste porque ela não é lembrada pela população, ela é lembrada pelas Forças Armadas. Eu estou lutando para que o 8 de maio e as grandes vitórias do Brasil sejam considerados no calendário das datas festivas, que sejam comemorados esses dias muito importantes para o Brasil e para o mundo. É porque eu não tenho condições de ir onde deveria de ir, nos quartéis, porque eu estou paraplégico e não consigo caminhar e não consigo também atender os convites que me são feitos. Então, a unidade de artilharia de São Leopoldo veio aqui para render uma homenagem a mim e aos ex-combatentes daqui do Vale dos Sinos, que são pouquíssimos e também não podem nem se movimentar mais. Uma pequena tropa do 16 GAC compareceu e executou o toque da presença de ex-combatentes, o hino nacional e o hino do expedicionário. Com todos perfilados, o Major Schirmer hasteou a bandeira nacional. O veterano combatente se declarou feliz e emocionado por sediar o ato em sua casa. Eu me lembro muito bem de todos os passos que dei em combate e fora dele também. E estamos aqui para reverenciar aquela data muito importante para todos os brasileiros e para todo mundo. Essa data, como todas as datas festivas, e o Major Schirmer se reportou muito bem,
ela deveria ser comemorada não somente nas Forças Armadas, não somente tão reverenciada nas Forças Armadas. Quando nós vemos um senhor, ex-combatente da FEB, de pé, a nação deveria ter orgulho disso. A nação deveria ter sentimento de patriotismo maior com ele e um respeito maior. Por isso que o 8 de maio não deveria ter simplesmente uma pequena formatura assim, e sim como outras tantas datas comemorativas, deveria ser mais cultuado. O dia 8 de maio é uma data especial para o Brasil e precisa ser propagada, para que os jovens tenham consciência de que o nosso país participou desse importante capítulo da história mundial. Caros amigos, agradecemos a audiência e nos despedimos ainda em clima de homenagem aos nossos pracinhas. Fiquem agora com a canção do Expedicionário. Aguardamos por sua companhia na próxima segunda-feira. Boa tarde, boa semana.